Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque eu tenho recebido muitas perguntas sobre o direito de superfície. E eu percebi que, além dessas pessoas que me fizeram uma pergunta, ele poderia ser útil para várias outras que podem acabar caindo aqui de paraquedas, chegando por aqui, buscando mais informações sobre as ecovilas. Bom, o que acontece? O que é o direito de superfície? O direito de superfície, primeiro, ele é um direito relativamente novo que nasceu com o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, para imóveis urbanos. E aí, posteriormente, esse direito também foi trazido no novo Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002. Que entrou em vigor em 2003. Ou seja, o direito de superfície é, como diziam os antigos, um direito que está na flor da idade, está desabrochando ainda, por isso ele é tão pouco conhecido ainda. Bom, mas antes de falar o que é exatamente o direito de superfície, é importante eu te contar o motivo pelo qual as pessoas estão me perguntando sobre o direito de superfície. Ele está sendo usado para a constituição de ecovilas. Você sabe o que é ou já ouviu falar o que é uma ecovila? Então, esse também é um conceito novo que ainda está em desenvolvimento. Para uns, as ecovilas são simplesmente comunidades ecológicas geralmente fundadas e estruturadas em áreas rurais. Para outros, como Bates, elas são simplesmente comunidades intencionais sustentáveis. Eu gosto de pensar que uma ecovila é, na verdade, formada por um grupo de pessoas com intenções solidárias, colaborativas, que respeitam e cuidam do meio ambiente e produzem seu próprio alimento de forma saudável e sustentável. E aí? O que é ecovila para você? Coloca aí nos comentários para mim. Bom, vamos lá. De acordo com a pesquisadora Juliana Poubel, da Fundação Getúlio Vargas, a maioria das ecovilas do Brasil e no mundo são irregulares do ponto de vista jurídico. Isso no que diz respeito aos direitos sobre a terra. Bom, e esse número, pasmem, chega a 90%. Ou seja, as pessoas elas se reúnem com um propósito em comum, mas elas não ficam seguras quanto à posse, à propriedade ou os direitos reais em geral. Um outro estudo, que foi uma tese de doutorado do Flávio Januário José, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, ele trouxe à tona vários problemas na constituição de ecovilas. E ele coloca o seguinte, que quando algo que não é muito bem pensado no seu início, ele traz muitos problemas. E um deles acontece quando, por exemplo, as pessoas se juntam para comprar um imóvel e todo mundo consta na escritura como comprador, então constitui-se um condomínio. Bom, o que acontece nesse caso? Todas as vezes que alguém vai entrar e sair, e a gente sabe que as pessoas mudam de ideias, mudam de planos, elas morrem, elas resolvem transferir para uma outra pessoa porque estão no aperto. Então, todas as vezes que alguém ia sair ou ia entrar nesse condomínio, tinha que convocar todo mundo e todo mundo tinha que assinar a escritura e preparar toda aquela documentação que a gente sabe que não é simples. Então, existem vários passos para se lavrar uma nova escritura e levar isso a registro, além dos custos que ocorrem todas as vezes que isso acontece. Bom, por isso, a maioria das ecovilas que vem se estruturando, elas vêm fazendo isso na forma de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, como associações, por exemplo. O que acontece? Aí a pessoa jurídica se torna proprietária da terra como um todo, e uma vez que isso ocorre, ela passa a ter a faculdade de usar, gozar e dispor do bem, conforme dispõe o Código Civil lá no artigo 1228. E aí, com isso, a pessoa jurídica sendo proprietária, ela pode constituir o direito de superfície em benefício de cada um dos associados, garantindo também a eles um direito real, que vem real do latim res, que significa coisa. Assim, o direito de cada um dos associados, ele fica vinculado
a esse imóvel. Quando eu descobri que existem ecovilas no Brasil, utilizando do direito de superfície, eu achei que isso foi muito inteligente. Por quê? Porque ele simplifica o negócio jurídico e ele divide de forma mais justa as obrigações. Mas afinal de contas, Lili, o que é o direito de superfície? Bom, vamos lá. Ele é um direito, então, muito recente no direito brasileiro, previsto lá no artigo 1225, inciso 2, como um direito real que vincula a coisa e tem eficácia erga omnes. Tá, o que significa erga omnes? Significa contra todos. Para que isso aconteça, para ele ter eficácia contra todos, ele é preciso que ele seja constituído por meio de uma escritura pública que é lavrada no cartório de notas e depois levada essa escritura no cartório de registro de imóveis, onde o imóvel está matriculado para que ele receba um registro. Isso é uma exigência do artigo 1227 do Código Civil. E se o imóvel for urbano, pode-se aplicar o direito de superfície previsto lá no Estatuto da Cidade, conforme nós já falamos, artigo 21 e seguintes. Se for um imóvel rural, como é o caso da maioria das ecovilas no Brasil, vai se aplicar apenas o Código Civil de 2002, tá? Bom, o que é importante falar antes da gente entrar no direito de superfície exatamente? Esse direito de superfície, ele veio, na verdade, substituir um outro direito real, que era um direito perpétuo. Estou explicando isso para dizer para você o porquê que o direito de superfície ele tem que ser fixado com prazo determinado, tá? Esse direito era um direito perpétuo, era chamado de enfiteuse, e ele exigia um pagamento anual para o proprietário e um laudêmio, que era um percentual todas as vezes que o foreiro vendesse o seu direito de enfiteuse para uma outra pessoa. Então, o legislador entendeu que esse direito real ele não cumpria a função social da propriedade, proibiu novas constituições e passou a respeitar apenas aqueles que já estavam constituídos. Então, a partir do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, não se pode mais constituir o direito de enfiteuse. E aí, então, surgiu o direito de superfície. E esse direito de superfície, ele está previsto no título 4 do Código Civil, nos artigos 1369 a 1377. E o que é importante saber desses dispositivos do Código Civil? Primeiro, por meio desse direito, o proprietário ele pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar no seu terreno por tempo determinado, mediante escritura pública, conforme a gente já falou, devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Segundo, a concessão da superfície ela pode ser gratuita ou onerosa. E se for onerosa, as partes devem estipular se o pagamento será feito de uma única vez ou parceladamente. Terceiro, o superficiário ele vai responder pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel somente sobre a parte objeto do direito de superfície, tá? Quarto, esse direito ele pode ser transferido a terceiros e por morte do superficiário pode transferir também aos herdeiros, né? Como ele é um direito real vinculado à coisa, ele permanece, diferentemente dos direitos obrigacionais. Bom, quinto, em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário, né, que é quem tem o direito de superfície, ou o proprietário, eles terão direito de preferência em igualdade de condições. E, por último, extinta a concessão do direito de superfície, o proprietário ele passa a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Ok? Então, olha só como esse direito é interessante para a constituição das ecovilas. Tem um professor, que é o Leonardo Zanini, que ele é livre docente e doutor em Direito Civil pela USP. Ele diz que o direito de superfície ele é um instrumento que, indubitavelmente, ele pode contribuir para a reformulação e modernização da política de uso do solo. E ele permite o atendimento da função social da propriedade, garantindo não somente a satisfação de interesses individuais do proprietário,
mas também das necessidades da coletividade. E quando eu percebi que as ecovilas estavam começando a utilizar o direito de superfície, em especial a Associação Mundo Pleno, eu falei, uau, isso faz muito sentido, né? Porque realmente é uma nova forma de usar a propriedade. E uma forma muito mais respeitosa com a terra, vamos dizer assim. Porque você não passa a ser um proprietário da terra, você passa a ter o direito de usar a superfície dela. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo e achou que ele foi útil para você, já curte, compartilha, especialmente com aquelas pessoas que têm a intenção de morar no Ecovila. E já assina o nosso canal, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição vários links com as referências que eu citei nesse vídeo para você poder consultar diretamente e aprofundar sua pesquisa, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê por aí. Ah, e se você não me conhece ainda, eu sou Aurelia Vieira. E eu sou ex-professora de Direito Civil, especialmente da matéria de contratos e Direito das Coisas, na Católica e na UDF. E hoje eu estou fazendo arqueologia na FURG, realizando o meu sonho, e sou fundadora da Casa de Sonhos, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê por aí. Tchau!